Boa noite, galera do Alcance Jovem, boa noite, Alcance Curitiba. Estamos aqui para mais um podcast. Estou com essa presença ilustre desses dois convidados maravilhosos. Opa. Gente, a gente vai falar sobre um tema muito bom e que eu tenho certeza que você está interessado para ouvir, que é sobre namoro, casamento e relacionamento. É isso aí. Estou aqui com o Duca. E aí, galera, boa noite. Aqui com a Fran. Boa noite, gente. E senta na mesa aqui com a gente e aproveita essa conversa aqui, viu? É isso aí, bora. Duca, para começar, Vamos lá. quantos anos de casado? 9 anos. 9 anos de casado, 9 a gente anos completa juntos. agora em agosto. Autoridade no assunto. Um pouquinho. Já mandou alguma coisa aí. Também você, Duca, apresenta um pouco mais sobre você, sobre a parte da igreja aqui. Legal. Então, eu e a Fran, nós somos responsáveis pelo curso de noivos. Então, a gente tem trabalhado aí já há um tempo nessa área especificamente da parte que antecede o casamento, essa preparação para o casamento. E a gente, então, né, tem trabalhado com vários casais, né? Tem os casais de facilitadores que ajudam a gente também nesse processo com os noivos, né? E, claro, tem outras coisas que a gente foca um pouquinho mais na igreja, mas até o que tem a ver com o assunto de hoje aqui é essa parte de noivos e tal. Sim. E a gente vê o quanto isso é extremamente importante, né, para a vida a dois, né, para aqueles que estão pensando em casar, aqueles que têm o desejo, que têm sonhado com isso, né, faz toda a diferença o curso de noivos. Com certeza, eu fiz. Você foi o meu mentor da excelência. Você pode dizer se sim ou se não, Eu né? posso dizer que sim, faz diferença. Fechou. Duca, então vamos começar um pouco mais para trás. Vamos começar lá nos primórdios sobre namoro. Certo. Primeiro que o namoro não é algo bíblico, não foi algo que foi criado pela Bíblia, não é algo que é descrito na época que a Bíblia foi escrita, foi algo moderno já, Sim. é contemporâneo isso. E então, a gente quando abre a Bíblia e vai ler sobre namoro, a gente não encontra nenhuma regra, nenhum direcionamento, nenhuma maneira como se fazer. Mas, para você, o que você vê que é importante no namoro? Quais são os pontos que você olha que você precisa encontrar em uma mulher? Que você encontrou em uma mulher, no caso. Claro, né? isso, aí sim, boa, guerreiro. Então, assim, eu acho que essa questão de namoro, ele precisa ser muito bem entendido, né? Tem que ser desmistificado algumas coisas, né? E colocado nos seus lugares aquilo que verdadeiramente é, né? O namoro em si, ele tem um objetivo claro, que é levar para um casamento. Você simplesmente namorar por namorar não faz sentido nenhum. Né? Então, eu acho que a primeira coisa importante de entender é que, cara, se eu namoro, eu tenho um objetivo. Meu objetivo é o quê? É casar. Né? E o casamento, ele tem esse objetivo, então, de constituir família. O que passa disso, né? Procedência maligna, digamos assim, né? O que passa disso não faz muito sentido. Né? Então, eu acho que uma coisa inicial, assim, importante pra gente pensar é o propósito do porquê namorar. Né? Por que namorar? Por que eu quero entrar numa relação? E aí, nessa questão do porquê namorar, aí você tem que entender quem você vai namorar. Aí sim você encontra, né? Por exemplo, no caso, eu encontrei essa maravilhosa aqui, né? Que tem me ensinado tanto em relação a isso e tal, né? Então, acho que inicialmente seria isso. Seria essa parte de primeiro entender na parte do propósito. Propósito, né? total. E Fran, você hoje, se você pudesse dar um conselho para as meninas hoje, qual é a parte que você olha de mais importante num homem? O que você olhou pro Duca há 9 anos atrás, mais, né? Que 9 anos, né? Foram 13 anos, né? 13 anos atrás, o que você viu nele que não mudou até hoje, ou depois desses 13 anos de experiência, você poderia falar assim, olha, isso eu olhei nesse homem e eu não troco por nada. Eu acho que é muito mais a questão do caráter, né? Tipo, ver que ele é um homem de Deus, que ele mostra caráter, que não é só ilusão, né? Por isso que a gente fala assim, conheça a pessoa que vai casar com você, né? Tipo, não pegue achando que vai vir o príncipe encantado, você vai casar no primeiro dia, que nem as princesas da Disney, né? Mas conheça mesmo a pessoa que vai estar do seu lado, porque é conhecendo no relacionamento, né, que a gente começa a ver como que é o coração daquela pessoa. Se ela vai te levar para Deus, se ela não vai te desviar, porque é um engano, às vezes, a gente achar, tudo é lindo, maravilhoso, e não conhecer exatamente o coração da pessoa que está do teu lado. E uma das coisas que eu me surpreendi muito com o Du é que desde que a gente se conheceu como amigo,
ele levava muito... Ele tinha muito o coração de Jesus. Então, ele não mostrava que ele não era aquilo que... Tipo, ele sempre mostrou quem ele era de verdade, assim. Perfeito. E eu acho que é o maior conselho, é, tipo, conhecer mesmo a pessoa, conhecer a pessoa que você vai se relacionar e querer alguém que te leve pra Cristo, né? Com Tipo, certeza. principalmente. Então, pegando aqui os que já foram colocados na mesa aqui, então a gente poderia primeiro conhecer a pessoa e também a parte do propósito. Então, poderíamos Perfeito. aqui colocar 2 fundamentos, começando com 2 fundamentos. Sim. E é muito engraçado isso, porque eu tô casado vai fazer 5 meses agora, no dia 6 do mês que vem. Aí, ó. Então, é 4 meses e pouquinho. E uma das coisas que foi meu processo de namoro, eu demorei um pouco para começar a namorar. A Júlia, tanto nós somos filhos de pastores, então a gente teve muito cuidado nesse processo. Não por ser filhos de pastores, mas por nós dois estarmos muito envolvidos na igreja. Eu acho que esse foi o ponto principal. Tanto eu quanto ela, a gente liderava a equipe, a gente estava envolvido dentro do ministério e a gente queria fazer isso da maneira mais pura possível e mais em panos limpos possível. Então, foi uma das coisas que eu gosto de contar essa minha experiência, porque assim, eu não aconselho ela para ninguém. Porque assim, cada um tem a sua experiência. Perfeito. Cada um vai ter o seu procedimento e tudo mais. Assim, a igreja, a gente não estabelece um período, você tem que orar 1 mês, tem que orar 2, 3, 4, 5, ou Não tem um padrão, assim, não tipo, tem que ser assim, né? Não existe um padrão. Como a Bíblia não estabeleceu um padrão, nós aqui como igreja também não estabelecemos um padrão. E vai muito daí, dos líderes estar junto com o discipulador, você junto com o seu discipulador, você junto com o seu líder, você junto com os seus pais, encontrar a melhor maneira de fazer isso. Então, assim, como eu disse, eu não aconselho pra ninguém, mas eu fiquei 6 meses orando com a Júlia. A gente ficou 3 meses orando, eu já tinha aquela intenção, já tinha falado pra ela que eu gostava dela, porém a gente fosse 3 meses orando, tipo assim, olha, a gente não vai orar junto, a gente vai orar cada um pra ter certeza que é isso. Depois de 3 meses, a gente orou mais 3 meses junto, e depois que a gente orou mais 3 meses junto, a gente começou a namorar. Então foram 6 meses aí de oração. Sim. Foi muito necessário pra minha vida. Foi necessário demais pra minha vida. Porém, eu acredito que talvez na vida de outra pessoa não seja necessária. Por isso que eu não posso estabelecer... São processos diferentes, são né? processos diferentes, são pessoas diferentes. E aí, pra concluir a história, depois a gente ficou namorando 1 ano. E daí a gente casou depois de 6 meses. Então foi 1 ano e meio entre namoro e noivado. Sim. E assim, esse que é o mais legal de tudo, que tudo tem um processo. Cada um tem a sua experiência. Sim, Cada um tem... cada um é cada um. Não tem como a gente padronizar algo. Sim. Quando a gente tá falando sobre coração, quando a gente tá falando sobre emoções, não tem como a gente traçar um padrão e traçar uma linha reta que você deve seguir essa linha até o final. Sim. É uma das coisas que foi muito legal, que hoje eu vejo o fruto disso. Eu escutava sempre o meu discipulador, o Rafael, tanto o meu pai falando, assim, olha, compartilhe os sonhos, compartilhe os desejos de onde vocês querem chegar. Boa. Porque quando vocês casarem, a caminhada você não vai precisar puxar ela e nem ela precisar puxar você. Já estão no mesmo Porque vocês foco. estão indo no mesmo rumo. E eu lembro de uma das coisas que a gente compartilhou, eu falei assim, olha, Júlia, eu não sei em que ramo, eu não sei em que área, mas um dia eu tenho o sonho de me tornar empresário. E falei pra ela. E aí ela falou assim, olha, eu também tenho sonho de tornar empresário. E foi muito engraçado que agora, agora nesse mês de junho, a gente compramos metade de uma empresa, que é uma barbearia. Nossa, foi uma realização muito grande pra gente, porque assim... Poxa, tudo que a gente tinha sonhado lá atrás, agora isso tudo concluído. E assim, tá sendo muita correria, tá sendo muito doida a vida. É a igreja, é o trabalho, e tudo, é o casamento, tudo acontecendo tudo ao mesmo tempo. Mas a gente tá indo pro mesmo lugar e a gente já combinou que a gente ia pra esse mesmo lugar. Então, assim, a gente não tem se cansado, sabe, de caminhar junto. E é uma das coisas, assim, dessas bases que pra mim é fundamental. Conhecer a pessoa e também... olhar para onde vocês estão indo, olhar para os sonhos, né? Perfeito. E, Duca, se você pudesse falar para mim o que foi, assim, um conselho de ouro que você recebeu no seu namoro. Na parte quando você já estava namorando com a Fran, porque ali o namoro é aquela transição, né? Aquele entremeio ali, né? Aquele rito de passagem. É isso aí. Então, assim,
qual que foi, assim, uma dica de ouro, depois eu quero escutar você também, Fran, uma dica de ouro, e uma dica de ouro que você recebeu pra sua vida, e agora uma dica de ouro que você daria pra alguém que tá no namoro. Cara, o que você fala pros seus noivos? Pra galera, então, assim, gente, assim, ó, uma coisa que é bem interessante, eu acho que a gente precisa citar aqui, e você falou bem também, que vocês se conheceram, então você e a Júlia, por exemplo, num contexto de amizade. Sim, né? com Antes certeza. de ter qualquer sentimento, de qualquer coisa, a amizade estava ali. Eu né? conheci ela há 14 anos antes de eu começar, Cara, antes de eu tá começar vendo? a ter um sentimento por Tem um ela. sentimento. Cara, e eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? Então, assim, isso já entra como um conselho, mas eu só vou dar uma base, né? De que, assim, muitas vezes a gente quer encontrar alguém e tal, e a gente, às vezes, fica tão fissurado nessa questão de encontrar alguém e não percebe que, às vezes, a pessoa pode estar do nosso lado. Né? Eu realmente acredito, e a gente é prova disso, de que a maior parte dos relacionamentos que eu conheço, eles se estabeleceram a partir de uma amizade. Né? Então, Sim. é convivendo com a pessoa, é conhecendo a pessoa e faz toda a diferença. É claro que quando você entra num relacionamento, você vai conhecer um pouco mais algumas outras coisas. Né? Você vai ter um pouco mais de liberdade com relação à família da pessoa também. Você vai entrar no contexto que a pessoa vive e tal. Então, isso aí é muito importante. Mas antes de ir para esse lugar de namoro, a gente precisa entender a necessidade de ter amigos. Né, de estar com pessoas e tal. E abrir o coração no sentido de ser amigo mesmo das pessoas, sabe? Sem maldade, sem aquele negócio, só porque é homem, não vou conversar, né, sou santo aqui, né? E a mulherada a mesma coisa. Então, não, a gente precisa entender da necessidade de estar nisso, né? E esse já entra como conselho. Então, assim, faça amizades. Antes de pensar em namorar ou qualquer coisa, cara, tem amigos. Sabe, aproveite o seu tempo de solteiro antes de namoro. Então, uma coisa que eu falo pros noivos, que aí sim já estão namorados, né, já namoraram, já estão se encaminhando pro casamento, é assim, ó, procurem se conhecer mais, tanto conhecer um ao outro, mas principalmente se conhecer pessoalmente. É muito importante a gente olhar para nós também nesse lugar, porque a gente precisa entrar certo num relacionamento. Isso pode ser qualquer tipo de relacionamento. Pode ser amoroso, pode ser relacionamento entre amigos, alguma coisa assim. Porque nas relações a gente tende a oferecer coisas e buscar coisas também. Isso é natural do ser humano, né? E muitas vezes a gente acaba entrando num relacionamento, num namoro, por exemplo, para simplesmente suprir alguma coisa que nos falta. De repente uma carência, de repente porque às vezes a minha família de repente não é tão estruturada e eu quero então mostrar para os meus pais como que é ter uma família adequada, então por isso eu vou entrar num relacionamento. Às vezes a gente não pensa nisso, mas inconscientemente a gente está indo para esse lugar. Sim. Né? Então acho que assim, uma coisa que a gente precisa antes de pensar em namorar, antes disso, qualquer coisa, é realmente se conhecer, sabe? Ter um tempo pra gente aproveitar o momento de ser solteiro, de viver essa experiência com Deus, principalmente, né? A palavra fala que a gente precisa, então, quer comais, quer bebais, tudo o que fizeres, faça para a glória de Deus. Então, seja um solteiro para a glória de Deus. Quando você começar a namorar, tem um namoro para a glória de Deus. E aí um casamento para a glória de Deus também. Né? Então, eu acho que um dos conselhos principais é esse, cara. Viva o momento que você está vivendo. Sem pressa de nada. Viva o momento que Deus tem dado para você, né? Acho que isso é uma das coisas principais. E claro, tem outras, né, que vão surgindo, assim, mas isso é uma coisa interessante de se pensar, assim. Uma das coisas que você falou ali que eu lembrei agora, que eu falava assim, nossa, eu nunca vou casar com a Júlia, nunca namoraria. Porque, tipo assim, realmente, a gente era muito amigo. A gente era muito amigo mesmo. A gente tinha uma amizade, mesmo ciclo de amizades. A gente saía pra comer, tava no grupo, todo mundo junto. Tava com a galera ali, né? Tava com a galera. Mas uma das coisas quando que foi que aconteceu? Quando que foi que virou uma chave? Eu lembro que foi um evento aqui na igreja, que eu tava aqui no evento, e aí eu tava com eu e meu irmão, e foi no Sobrenatural de 2020. Sobrenatural de 2020. Ó, Sobrenatural. Opa! Em 2019, no final de 2019, em dezembro, ela fez uma viagem, e na volta da viagem, ela voltou com os meus pais e tal, porque essa parte é importante da história, que na viagem, tanto na viagem quanto na volta, ela fez muita amizade com o Danilo, com o meu irmão. Olha só. Então, e assim, ele fez uma amizade, tal, ficou amigo. Eu não fui nessa viagem, eu não tava nessa viagem, eu tava trabalhando, não consegui tirar folga.
Ela fez muita amizade com o meu irmão, então assim, eu posso dizer que ela antes de ser, ela já era minha amiga, mas ela ficou mais amiga do meu irmão do que eu no começo. E a gente tava nesse evento e tal, e ela tava falando bastante com o meu irmão, então daí indiretamente ela sempre tava conversando com ela e tal. Aí nesse evento eu não foi nem intencional, mas eu nunca fiz antes e nunca vou fazer depois. Comecei a tratar ela de um modo diferente. Sim, comecei a tratar uma mulher diferente. Guardei lugar. E assim, foi assim, na pureza do meu coração. Guardei lugar e tal. Pô, não, beleza, não, guarda lugar. Não, você vai chegar que horas? Tipo assim, comecei a me preocupar com ela. E aí, eu percebi que eu comecei a olhar pra ela e observar ela. E, opa, pera lá. Olha lá. Tipo assim, essa não é a Júlia que eu conheço. Não, calma aí. Essa é ela mesmo, ela tá sendo ela mesma. E eu sabia que ela tava sendo ela mesma, porque ela não tava fazendo nada pra mim. Mas assim, poxa, essa é a menina que eu conheço há 14 anos e tipo, e não... O que é isso? Mistério. Tem coisa aí. Tem coisa aí. Mas, e realmente foi assim. E eu decidi olhar pra ela. Ela sempre tava do meu lado, em todos os momentos, mas eu decidi olhar pra ela. E quando eu olhei pra ela, daí eu vi a menina incrível, a mulher incrível que eu tinha atrás daquela pessoa, uma amiga incrível. Da amiga incrível que tinha. Olha só. E aí foi que a gente começou a desenvolver, foi que a gente começou a conversar mais, que a gente começou a falar. Aí ela foi muito engraçado, né? Porque ela foi muito firme na posição dela, assim. Eu não vou fazer nada se você quer ter a intenção comigo, então venha falar. Eu não vou fazer nada antes disso. Só que daí eu dei várias indiretas, fiz vários... Já deu aquela, né? Não, tem que plantar, né, cara? Tem que plantar, se não plantar não colhe. Mas é isso que você falou, é muito engraçado, porque às vezes a pessoa pode estar do nosso lado, pode estar saindo junto com a nossa galera, e você vai estar escutando isso, vai falar assim, nossa, nunca, jamais. Essa pessoa nunca, jamais. E é muito engraçado que meus pais falavam que eu e a Júlia brigavam um monte na adolescência e tal, isso aqui. Eu não lembro disso, mas meus pais, o pai dela falavam que a gente brigava, isso, aquilo. Já sabe, né? Mas assim, realmente conhecer, ter essa amizade, começar a fazer amizade. Tipo assim, não simplesmente sair o sábado do culto com a pessoa e achar que você conhece ela o suficiente. Mas, poxa, viu que ela não tá bem, se preocupar, não tem problema nisso. Não tem problema você estar no meio do grupo, chegar e perguntar, saber se tá bem e tudo mais, né? Sempre com muito respeito, claro. Sim, com certeza. Sempre com muito... Não... Você sabe. Sim, não passando os limites ali e tal, né? No tempo certo as coisas. E com muito respeito e com muita hombridade. Sim, essa cara, é a palavra. isso é importante. Hombridade. Isso é importante. Ter hombridade naquilo que você tá fazendo. Sim. Ser ali, você não, poxa, não tô bem. Aí, pô, daí tu começar a passar a mão na cabeça, não, daí... também... Daí não, vamos parar de ser jaguara, né, gente? Por favor, nada de jaguarice. Vamos lá, você sabe, né? Não precisa falar nada. Não, então, assim, mas é umas coisas importantes. Coisas importantes, assim, ser amigo. Claro. Mas saber ter o limite da amizade e ter hombridade naquilo tudo que você tá fazendo. Exato. Eu lembro que uma vez, quando eu era adolescente, eu não sei com quem que eu tava, mas eu não lembro se foi uma frase do que o meu pai falou pra mim, acho que foi uma frase que o pastor Paulo falou pra mim. Tava eu com o Samuel e tudo mais, e eu não lembro o que a gente tava fazendo, mas a gente tava conversando sobre essa parte de relacionamento e tal, e o pastor Paulo falou assim pra mim, tudo que você for fazer pra uma menina, faça com consciência que depois você pode contar pra sua mãe sem problema nenhum. Olha só. Nossa, cara. muito forte. Faz diferença? Faz diferença. Faz diferença. Tudo que você for fazer pra menina, saiba qual é o limite que eu devo ir, até onde eu posso ir. O limite que você, depois que você acontecer tudo, se você falou com ela, toda a conversa, você possa expor pra sua mãe, você possa expor pro seu discipulador, sem problema nenhum. Ponto. É isso. Porque aquilo que tá de errado nos constrange e a gente não contaria pra alguém. Exato. E Fran, você... O que você... Dica de ouro que você recebeu ou uma dica de ouro que você, depois de 13 anos agora, daria pra alguém? Assim, eu acho que a gente não tem que ter pressa para as coisas acontecerem, né? Tipo, tudo tem o seu tempo para acontecer, né? Deus nos mostra isso. Então, a gente tem que tentar não ter pressa. Então, acho que
um dia me perguntaram qual que era o maior conselho que eu daria pra Fran tempos atrás. Não tenha pressa de viver tudo correndo. Tipo, as coisas vão acontecer conforme a vontade de Deus e Ele vai permitindo, né? A gente precisa ser completo, né? A gente tem que ser completo pra nós, né? Não pra tentar suprir a necessidade de ninguém, e a gente não quer que as outras pessoas também queiram suprir. Sim. A nossa história também é muito parecida, né? Tipo, porque assim, eu não olhava pro Du. Ele era meu amigo, mas eu nunca, ele a nossa história é tipo uma novela mexicana, né? Meu Deus do céu. E aí, quando ele se interessou por mim, eu já, queria me bloquear, né? Muitas vezes acontece muito isso com as meninas. Nossa, como assim? Ele tá interessado em mim? Aí já, vai tentando se afastar, já não quer falar, não quer deixar que a pessoa te conheça, né? Que ela se aproxime novamente de você. E a gente se fecha nisso. E aí, um dia, a mãe de uma amiga minha, ela pegou e falou assim, Fran, mas o cara se interessou por você, por que você não pode orar pra Deus e tentar ver se Deus não tem algo nisso? Né? Deixa ele te conhecer, conheça ele como um amigo, né? E aí, acho que virou uma chave, né? Falar assim, beleza, vamos conhecer ele como amigo. Então, a gente, saía, eu sempre tava com uma amiga grudada em mim, não vou sozinha, né? Vou conhecer ele como amigo. Sempre em galera, sempre junto. Com a galera, eu vou conhecer ele como meu amigo. Porque se acontecesse de não dar liga no negócio, pelo menos a amizade a gente conseguiu construir. E o coração ficou protegido, né? A gente não se deixou levar pra se machucar no futuro no coração. Sim. E com o tempo eu fui conhecendo ele e eu não dizia pra ele se eu tava, eu tô orando aqui. Pelo amor de Deus, pensa na agonia. Eu ficava muito quieta. E eu só falava com uma pastora da minha antiga igreja. Eu falava, olha, tô interessada, ela, vamos orar junto, vamos tentar ver essas coisas acontecerem, né? Mesmo que todo mundo torcia muito pra que a gente ficasse junto, né? Mas eu tava lá, certa de, eu ainda não tô sentindo nenhum sentimento por ele. Sim. E se for de Deus, vai surgir alguma coisa. E foi uma vez no impacto que eu comecei a sentir algo diferente, sabe? Quando brilha o olho, você fala, nossa, que homem. Ele tava do meu lado, ele era meu amigo só. E... Esse homem, coisa linda, humilde. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo, não ter pressa nas coisas, mas também querer conhecer a pessoa como um amigo, que nem a gente tava falando ali, né? Não ter pressa de, isso a gente não precisa se desesperar para casar. Não é porque a minha idade está chegando. A gente não estava vivendo na época antiga que as mulheres ficavam pra titia. Não existe isso. Existe tempo certo para Deus, assim. E a gente tem que se preservar, cuidar do nosso coração e conhecer a pessoa que vai viver do nosso lado, que as coisas vão se formando, né? Vão se tornando da forma certa. E uma coisa, assim, que é interessante da nossa história, que, assim, é um pouco diferente da sua e com a Ju, por exemplo, né? Que vocês, então, né? Foi o primeiro namoro e casamento direto, né? Eu fui o primeiro namorado dela e ela também o primeiro namorado. Primeira coisa, né? O nosso já não foi o mesmo contexto, da mesma forma, né? E é importante, às vezes, a gente até colocar assim, gente, não precisa ser só de um jeito, né? Tem que ser tal, porque, claro, o mundo ideal, digamos, o que a gente sonha, o que a gente com entendimento, após entender muita coisa na palavra, em ter uma família legal, a gente quer que os nossos filhos errem o menos possível, né? Então, por exemplo, o fato de vocês, né, estarem no primeiro relacionamento ali e encaixar tudo, cara, glória a Deus, foi a história que Deus, né, tinha para vocês e foi assim. Para nós foi um pouquinho diferente. E eu acho legal a gente falar disso para que realmente a gente não coloque na mesma caixinha de que tem que ser perfeito, né? Tem que ser a primeira pessoa no sentido de, nossa, o que acontece se um dia eu entrar num relacionamento e eu achava que era essa pessoa e de repente não deu certo? E aí, não tem chance mais? Cara... E é uma das coisas que eu falo, eu converso com os meninos, né, que estão debaixo da minha supervisão, eu converso com, que são todos céus solteiros, né, eu falo assim, gente, o que aconteceu comigo, primeiro, é muito difícil, e assim... É exceção, né? Eu sou exceção, mas assim, não é algo que, por exemplo, assim, poxa, que eu vibro, porque assim, gente, vamos abrir
bem esse leque, assim. O namoro é pra você conhecer. Então, você terminar um namoro é porque vocês conheceram e tipo, não deu liga. não deu certo. Perfeito. Então, qual é o problema? Então, tipo assim, qual é o problema? Vocês tiveram um namoro santo, vocês ficaram na santidade, Isso, perfeito. vocês não pecaram, vocês não atravessaram limites. Perfeito. Mas naquela amizade não avançou, não foi adiante, porque por conta de alguma incompatibilidade. E qual é o problema nisso? É uma das coisas que eu falo com os meninos, assim, sabe? Por ser o meu primeiro namoro e também o primeiro namorado da Júlia, tudo bem que mulher é muito mais madura que homem, né? Principalmente, Então, assim, homem amadurece geralmente depois que casa. E é verdade, gente. Não, é verdade mesmo. E não tem jeito. Depois que eu comecei a namorar, o Murilo de 6 meses namorando era totalmente diferente do Murilo de 20 anos sem namorar. Sim. E... Tipo, foi engraçado, porque como foi o nosso primeiro namoro, a gente teve muita dificuldade de maturidade mesmo. Eu digo da minha parte, muita dificuldade. Eu não sabia, eu nunca tinha tido uma namorada, eu não sabia como comportar, eu não sabia de nada, não sabia nada, porque assim, a gente é instruído, a gente fala assim, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, veja as bases, veja essa pessoa isso. E aí só que chega na hora do namoro é a parte prática, é a parte de realmente acontecer. Sim. Então, assim, uma das coisas que nos nossos primeiros 3 meses 3 meses não, digo 2 meses de namoro, foi muito difícil por conta da minha imaturidade. Que eu nunca tinha tido uma namorada. Então, eu exigia algumas coisas da Júlia, que eu exigia um compromisso dela que realmente que não era cabível. Eu lembro de umas das situações que ela foi viajar, ela teve um respeito muito grande por mim, porque a gente era namorado, ela não precisava perguntar pra mim. Ela falou assim, nossa, no final do ano eu quero fazer uma viagem pro Rio de Janeiro e tal, e eu sabia já isso antes, as amigas dela já tinham vindo pra cá, são as amigas, muito amigas dela que ela tem lá do Rio de Janeiro e tudo mais, e ela ama muito, ela gosta muito de ir pra lá. Eu falei assim, nossa, Júlia, com certeza vai, nossa, eu apoio você demais e tal, e... Falei assim, não, você nem precisava ter perguntado pra mim, mas muito obrigado por esse respeito, nisso, né? Por me incluir nisso, né? E aí ela foi viajar. E eu lembro que ela foi viajar e assim, deu uns 3, 4 dias de viagem e ela tava viajando. E eu lembro que até umas coisas que eu instruí ela. Eu falei assim, Júlia, toma cuidado quando você for fazer um passeio lá, toma cuidado quando você for fazer alguma coisa turística e tudo mais. Não fica esperta, fica atenta, não fica dando mole por causa do celular e tal, bolsa, toma cuidado com isso. E, tipo assim, eu instruí ela várias coisas porque nós homens temos esse olhar maior de cuidado. Sim. E instruí pra ela e tudo mais. Aí ela, beleza e tal. E então, assim, ela não respondia muito tempo. Às vezes, quando chegava à noite, a gente conversava, dava para tempo de a gente conversar e tal. Mas, às vezes, tipo assim, poxa, ela chegava, eu depois de um dia intenso, a gente queria, tipo, dormia e tal. E eu lembro que aí eu comecei a cobrar dela cobrar dela um status que ela não era. Né? Cobrar dela uma postura que não existia. E eu lembro que na época foi final de ano, então trabalho e tal, faculdade muito ansioso e tal, e eu comecei a depositar toda a minha ansiedade nela, comecei a falar com ela, comecei a cobrar ela de algumas coisas, e eu machuquei muito ela nessa viagem dela, que era pra ser uma viagem pra ela se divertir, pra ela curtir e tudo mais. E assim, numa conversa que a gente teve, eu demorei pra cair em si. E é uma das coisas que é uma maturidade que você adquire com o tempo. E naquele momento eu não tinha. Então, assim, poxa, sinceramente, a Júlia, naquele momento, ela tinha todos os argumentos e todas as cartas na mão. Se ela quisesse parar de namorar comigo, se ela quisesse terminar, porque realmente eu errei em tudo isso. Mas ela acreditou, ela reconheceu, eu pedi perdão pra ela aceitou o perdão e assim, enfim, hoje estamos casados. Mas é uma das coisas que eu vejo muito acontecer, sabe? Por isso que o conselho que eu daria pra quem tá solteiro e pra quem tá namorando faça tudo em panos limpos possíveis. Perfeito, cara. Com transparência sempre. Com transparência. Importantíssimo. Eu tinha algo dessa frase que foi na minha adolescência, eu levei até pro namoro. Eu ficava falando assim, se meu pai me perguntasse hoje como que é meu namoro, eu teria coragem de falar pra ele tudo que eu faço com a Júlia, tudo que eu falo com ela, tudo que do jeito que a gente faz. Eu teria coragem de contar pro meu pai todas as nossas conversas. Eu teria coragem de mostrar meu celular pros meus pais com todas as conversas com ela, porque eu ainda tô debaixo da tutela deles. Sim, perfeito. Eles ainda são os meus responsáveis. Sim. Então, assim, é fazer tudo transparente, é fazer tudo em panos limpos. Porque
E se terminar, não tem problema, você fez uma boa amizade. Sim. Claro que vai ter ali no começo e tal. É um natural, é natural. É natural. Mas você foi um tempo bom. Você vai trazer aprendizado disso, você vai trazer lição disso. Sim. Não, cara, e eu acho que assim, é muito importante a gente falar nisso, porque senão a gente acaba colocando muitas vezes, principalmente assim dentro da igreja, isso é difícil ver fora, mas dentro da igreja esse padrão de que não, tem que ser sempre, cara, se comecei a namorar, sim, certeza que vai dar certo e tal, sabe? E a gente começa a se cobrar, às vezes vendo exemplos que são às vezes exceções, né? E traz isso como se fosse regra, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E uma coisa, cara, bem legal que você falou, e tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui também anteriormente, é de que, cara, a gente precisa, então, se conhecer. Né? A gente precisa, antes de entrar, para conhecer alguém, né? Preciso saber quem eu sou. Cara, quem é o Duca? Né? Assim, faz alguns anos que eu tenho feito terapia, né? E eu realmente indico para todo mundo, porque isso tem sido um divisor de águas, assim, né? É claro que eu entrei na terapia após, né, durante o período de casamento, né? Mas, assim, se de repente alguém tiver oportunidade ou já estiver fazendo antes de casar, acho que é muito importante para que você entenda claramente quem você é, quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos e você possa deixar claro isso para a pessoa. Você falou da questão da transparência, né? De você, cara, entrar com transparência e falar, cara, é extremamente importante isso, porque muitos relacionamentos às vezes não vão para frente, é porque pessoas querem coisas diferentes e nenhuma delas fala o que quer. Sabe? Simplesmente vai no automático. E isso é né? perigoso, né? Sim. Porque se a gente não sabe o que a outra pessoa... Porque assim, Deus tem um plano para cada um de nós. Perfeito. Por exemplo, se o Du falasse que ele vai para as nações e eu não sou uma pessoa que vou ficar aqui na igreja, eu quero ser pastora aqui da igreja. Não tem como a gente fazer dois propósitos diferentes. E uma Alguém hora a gente vai né? ter que abrir mão. E normalmente é a mulher que vai abrir mão, porque você casa, você vai ter filhos, você vai ter que abrir mão. E daí vai vir aquela angústia no meio do casamento e você vai se culpar por ter casado com aquela pessoa, sabendo que ela já tinha te falado o que era, mas o amor é tão lindo. Ele nos cega, né? Tipo, faz a gente... Porque às vezes a gente tá tão apaixonado que a gente não presta atenção. Ah, não, a gente muda depois do casado. Não, a gente vai alinhar isso. E não é verdade. Tipo, a gente que vive já no casamento, a gente sabe que não tem como a gente alinhar essas coisas lá. Uma hora a gente vai abrir mão de alguma coisa e vai machucar e a gente vai ter que aprender a lidar com aquilo daquela forma que você escolheu viver com aquela pessoa. Isso. E a gente precisa ser transparente, a gente precisa dizer o que os nossos sonhos, os nossos planos, que nem você falou com a Júlia. Era uma coisa que a gente falava. Isso que eu e o Du, a gente ainda descobriu muita coisa, porque a questão de aprender propósito, mesmo que a gente soubesse algumas coisas, muita coisa foi alinhada aqui quando a gente veio para alcance, né? Tipo, de a gente saber quais os nossos sonhos. Às vezes o Du não enxergava os sonhos que Deus tinha pra ele e eu falava, nossa amor, Deus tem isso pra você. E dele não. Sempre foi meio topeirão, assim, né? Demorava um pouco pra entender. Aí falava, Deus, é você que vai ter que falar com ele, né? Pra ele entender. Até que ele alinhou e a gente tava no mesmo propósito. Sim. E eu podia sonhar junto com ele a mesma coisa que Deus já tinha falado. Sim. Então, tem que ter transparência, tem que tomar um cuidado, porque a gente não vai poder alinhar isso depois de um casamento. Pode sim que Deus transforme o sonho, a gente não pode dizer assim, agora estragou tudo. Deus vai alinhar, vai transformar, mas não vai ser exatamente daquilo que ele tinha planejado para você no começo. Com certeza. E emendando já para a parte do casamento, isso para mim é uma das verdades que eu escutei muito quando era solteiro, escutei muito quando eu tava namorando, e agora no casamento é uma verdade que é nítida, é a verdade do dia a dia, que assim, as pessoas mudam. Sim. As pessoas mudam. Então assim, mas se você se você conhece o caráter daquela pessoa, porque assim, caráter não muda, caráter tem que ser íntegro e ponto. Mas as pessoas mudam, o jeito muda. Um dia eu gosto de vermelho, outro dia eu gosto de amarelo, um dia eu gosto de sair muito, outro dia eu gosto de ficar muito em casa. Mas se você tá com uma pessoa que vocês sabem pra onde vocês estão indo, e vocês conhecem o coração do outro, e entendem
e sabem que a pureza que existe no outro, não há mudança que separe, sabe? Nenhuma mudança que acontecer vai ser pra Sempre separar. tem uma mudança dos dois, né? Dos dois juntos, né? É junto, você também muda, a outra pessoa também muda. E uma das verdades, assim, que eu trouxe desde quando eu comecei, o primeiro dia que eu comecei a orar pra Júlia, já era algo que eu orava pra Deus nas minhas orações, é que Jesus me faz te amar primeiro, antes do que amar a Júlia. Cara, e perfeito. depois que eu comece a namorar com ela, e quando eu casar com ela, que eu te ame mais do que te amar ela. Cara, com certeza. Porque, assim, vou dar um exemplo prático do dia a dia. Poxa, trabalhei o dia inteiro e tal, saí de casa e tal, trabalhei o dia inteiro. A Júlia também trabalha, nós dois trabalhamos, mas alguns dias ela consegue ficar de home office. Mas quando ela tá de home office, ela também faz alguns deveres da casa que precisa e tudo mais. E, poxa, trabalhei o dia inteiro e tal. Aí cheguei em casa cansadaço. Aí tem alguma coisa pra fazer, alguma tarefa da casa que é pra fazer. E ela pede pra mim, poxa, né, se eu amar mais ela do que Jesus, eu falo assim, poxa, não, depois eu faço. Ou entra aquele discurso de tipo assim, não, depois eu faço, e daí você não vai fazer, porque você sabe que depois é só pra não fazer mesmo. Você dá aquela desculpinha, né? Na volta a gente compra, né? Na volta a gente famosa, compra. que já passou por essa, né? Famosa frase de mãe, na volta a gente compra. E você acaba, às vezes, entrando em uma discussão, entrando em uma briga, entrando... E assim, eu já tive diversos vezes nesse momento. E já escutei diversas... uma das coisas que foi muito engraçado, porque eu tava com 3 amigos meus e a gente tinha os 3 recém-casados. O mais tinha 6 meses de casado e o menos era eu que tinha 3 na época. E aí a gente conversando e tal, ele falou assim, nossa, vocês já pararam pra pensar, só os piás falando, vocês já pararam pra pensar que, cara, 90% das vezes que tem algum desentendimento é por coisa boba? Eu falei, e é verdade. E é verdade, 90% de coisa boba. Mas assim, se você tem o seu coração primeiro em Jesus, você vai olhar para você vai olhar pra sua esposa, você vai olhar pro seu cônjuge, você vai olhar pra sua namorada, você vai olhar pra sua menina que você tá conhecendo, e você vai entender assim, você vai ter empatia por aquilo. Sim. Você vai se doar, você vai se entregar por aquilo. Então, assim, ter o coração fundado em Jesus, para mim é muito importante. É o essencial, assim, sabe? Porque ter o coração fundado em Jesus, umas coisas que a gente comentou aqui, não vai acontecer de você ficar cego pela paixão. Não. Cara, perfeito. Você vai se apaixonar. E nossa, é muito bom apaixonar. É ótimo. Eu me apaixonei desde o sobrenatural, eu tô apaixonado até hoje. Mas a paixão, ela não é uma paixão impura, uma paixão que cega, uma paixão que desorienta. Mas é uma paixão santa, é uma paixão que vem de Deus. Então, assim, você ter o seu coração em Jesus vai fazer com que... Nossa, eu já vi tanta gente, tipo assim... E realmente, quando você fica apaixonado, quando você ama uma pessoa, você só pensa nela. Mas eu já vi tanta gente perdido nessa emoção, sabe? A pessoa não tá sendo saudável aquele amor pra jamais. ela. Ela tá se perdendo no meio disso tudo. E eu vi tanta gente assim, por quê? Porque não fundamenta Jesus como o primeiro pilar, sabe? Sim. Cara, tem um exemplo que me veio à cabeça aqui agora, sobre essa questão de, cara, primeiro Jesus, assim, né? Quando a gente tava na antiga igreja ainda, eu lembro de uma vez que eu tava voltando pra casa, assim, né? Eu tava indo pegar o ônibus e tal, voltando pra casa. E aí tinha um rapaz, assim, que tinha saído do culto, tinha terminado o culto de jovens, né? E ele tava indo na minha frente, assim, pro mesmo caminho que eu. E eu percebi que ele tava chorando muito. Chorando muito, assim. Eu falei, cara, que coisa maluca, né? O que será que tá acontecendo com o cara? Aí, beleza. Daí, eu fui indo pelo mesmo caminho que ele e tal, não sei o quê. E aí, no coração sentindo assim, não, cara, eu sou crente, né, cara, eu sou evangélico. Eu vou lá, preciso falar com ele, cara. O cara tá chorando, preciso, né, enfim, talvez seja uma oportunidade de falar de Jesus pra ele. Beleza. Aí ele entrou no mesmo tubo que eu. Aí eu entrei e falei assim, Deus, será mesmo que eu tenho que falar com ele? E não sei o que, fiquei naquela me enrolando, será que fala, será que não? Cara, a gente pegou o mesmo ônibus, tudo bonitinho. E eu fiquei olhando pra ele, cara, mas, cara, você tem noção? Ele tava chorando muito. Mas, assim, de soluçar, sabe, ranhento. Tava feio o negócio, assim, sabe? Homem chorando é feio demais, né? E, cara, ele tava chorando. E eu falei, meu Deus do céu, o que será que aconteceu com esse piá, né? E aí eu falando pra Deus, falando assim, Deus, olha... Se o senhor quer que eu fale com ele, né, dando aquela desculpinha, né? Se o senhor quer que eu fale com ele, então me mostra aquele versículo lá e tal, vinde a mim, né, que tá cansados e oprimidos, que eu vou falar com ele. Só que eu falei, cara, eu não lembro, não sabia onde tava lá em Mateus, né? Cara, daí eu falei assim, não, eu vou abrir a Bíblia aqui então, né? Se cair no versículo, eu vou lá e falo com ele. Cara, eu acho que, na boa, eu devo ter aberto em Gênesis, assim, pra ter certeza que não ia dar certo, só pra ficar quieto e ir embora e não falar nada, né? Cara, não sei, de alguma forma eu abri exatamente
Sabe o negócio de abrir a Bíblia assim, né? Roleta gospel. Cara, roleta gospel, famosa. Cara, tava lá, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E eu falei, não vai ter jeito, vou ter que falar com ele, né? Maravilha. Cheguei lá e tentando conversar com o cara no caminho pro ônibus, assim e tal, indo pra casa. E, cara, conversava e o cara chorando, não, porque eu não aceito, por que Deus não me ajuda, por que isso? Eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu, né? Cara, só sei que deu uma hora, ele não tava me falando exatamente o que era. Quando a gente desceu no tubo, eu até desci antes do que eu precisava, fui falar com o cara, daí ele falou, sabe por que eu tô chorando? Porque Deus não me dá uma namorada. Cara, na hora que ele falou isso, mano, assim, eu não julgo, claro, porque é um sentimento, né, pra pessoa do eu e tal, mas me deu um ódio santo, se é possível falar isso. Eu olhei e falei, cara, não é possível. Cara, e mirei. Cara, eu falei assim, cara, é sério que você tá orando tanto assim por uma namorada? O que tá acontecendo? Dele, não, porque eu não tenho amigos, porque eu me sinto sozinho, porque eu sinto falta de uma pessoa do meu lado e tal. Aí assim, ó, resumo da história, né? O cara, ele assim, eu acho que ele tinha, na época, assim, a mesma idade que eu devia ter uns 15 anos naquela época, né? Cara, o cara tinha 15 anos, mano. E tava desesperado porque não encontrava uma namorada, né? E aí eu comecei, assim, rapidamente ali pensar e falei, cara, o que tá viajando esse cara, né? Aí eu falei pra ele, não, mas olha, Jesus, eu sei que você tá passando por isso, mas o Senhor, ele tem um propósito pra você na sua vida e tal, mas busca ele. Não, eu não quero saber de Jesus, eu quero uma namorada, não sei o que e tal. Beleza. Aí assim, eu até fiquei meio sem palavra, o cara foi embora, assim, me deixou falando sozinho e resolveu. Mas eu fico pensando que muitas vezes nós como jovens, muitas vezes, ou não só jovens, mas enfim, nós como seres humanos, a gente quer tanto um relacionamento, né, quer tanto entrar nesse lugar de relacionamento, sendo que o nosso coração não está no primeiro lugar, que é estar em Cristo, cara. Sim. Quer estar em Jesus, sabe? O amor principalmente por Ele. A gente fala no curso de noivos um negócio que é assim, ó, que até quando você está apaixonado por alguém, né, se você está namorando, se você entrar no casamento só pela paixão, é igual você ir no supermercado quando você está com fome. Você aceita qualquer coisa. Você releva qualquer coisa. Você vai lá para comprar um pãozinho, volta para casa com 1 milhão de coisas, entendeu? E é isso. Então, por isso que a gente tem que realmente estar com o coração firmado em Cristo, né? Ter um tempo com Ele, viver esse tempo, né? Como eu falo novamente, esse tempo de solteiro com o Senhor e tal, para daí quando entrar num relacionamento, cara, um relacionamento com objetivo, com foco, né? Em constituir família, sabe, em realmente casar e tal. E aí as coisas mudam. Né? E também tem a questão de, tipo, se você não tem Jesus no teu primeiro lugar no teu casamento, não dá certo. O fracasso do casamento é não ter Jesus no centro dele. Perfeito. Então, tipo, você às vezes vê vários relacionamentos terminando, casamentos sendo destruídos, não é porque, eu não amo mais aquela pessoa. Se você tivesse colocado Jesus em primeiro lugar, você iria amar aquela pessoa pro resto da vida. Ou se você acertam, né? As coisas, vocês conversam, né? Porque quando a gente às vezes está naqueles dias ruins de um casamento, né? Não tá lá perfeito, porque casamento nem sempre é perfeito, mas às vezes você pega e fala, cara, mas Jesus, ele me amou, e eu posso amar os defeitos dele e vai dar tudo certo, eu sei que ele vai me ensinar, ele vai estar junto comigo e as coisas dão certo. A gente já viu muito relacionamento que a gente viu pessoas se desviando do caminho do Senhor. Sim. Achava que o casamento ia salvar, né? Que ia ser tudo beleza, e a gente falava, mas volta pra Deus, volta pra Jesus, pede ajuda, e não deu certo. A pessoa largou, fez tudo que era coisa de errado, e pra ela tava certo. Ela esqueceu totalmente de quem era Jesus, que ele era importante. Então, tipo, acho que um dos conselhos que a gente tem que ter Jesus precisa ser o primeiro no nosso relacionamento. Todo momento. Em qualquer um deles, né? Namoro ou casamento. Porque ele também é só ele que te completa, né? Sim. Cara, com certeza. E quando a gente entra num casamento ou uma relação de namoro que seja, só buscando que o outro complete algo em nós, a gente já não tá legal, porque o ideal seriam 2 pessoas completas que se unem, né? Não a metade da laranja. Cara, não tem esse negócio de metade da laranja. É a laranja inteira, entendeu? Aí os 2 lá fazem um suquinho gostoso, né? Espremidinho os 2 lá. Tá, mas, cara, assim, cada um completo, entendeu? Muitas vezes a gente realmente quer ir pra esse lugar do relacionamento para que o outro possa completar em nós algo. E, cara, assim, pode acontecer de repente você aprender com a pessoa? Sim. Claro, pode acontecer. Mas eu vou falar pra você, o que nos atrai na pessoa, né, são as qualidades dela.
O que brilha os nossos olhos são aquilo que a gente vê, que a gente se identifica ou a gente admira e tal, e a gente precisa sempre manter isso, né? Mas eu falo, o que permanece, faz a gente permanecer, é entender que mesmo com os erros que a pessoa tem, a gente ainda aceita, a gente paga o preço por isso e, cara, e com decisão você permanece. Que é isso que a Fran estava falando, né? A gente mesmo, várias vezes, já passou por vários problemas no casamento, no namoro, enfim, e o que nos une é, primeiro, a transparência, de um conversar com o outro, isso, né? É, claro, o coração em Cristo, porque é ele que nos aproxima. Tem um exemplo que geralmente em casamento o pessoal usa, né? Que é mais ou menos o exemplo da pirâmide, não sei se vocês já viram e tal, mais ou menos assim, ó. O homem está na base e a mulher está na base aqui, né? E Jesus está aqui em cima. Então, quanto mais cada um deles se aproxima de Jesus, mais um se aproxima do outro. Sim. E faz todo sentido, né? Isso na nossa vida também para qualquer relacionamento, mas sim, principalmente numa relação de namoro, né? Pro casamento e durante o casamento e tal. Ele é o elo que une todas as coisas de forma perfeita, né? Então, é o cordão de 3 dobras que não se rompe com facilidade. É o que a palavra fala, né? Até porque ele nos ensina a ser... A gente é tipo, que nem o livro que eu estou lendo, que é Casal Imperfeito. Muito bom. Fica a dica. Fica a dica aí, se vocês quiserem, né? É um ótimo complemento para casados e namorados, ou curiosos, curiosos, né? Curiosos do tema. também é muito bom. Que é a questão que a gente é imperfeito. Nenhum dos dois vai ser perfeito, não é para ser isso, mas quem nos torna perfeito é Cristo. Exato. Então, tipo, um homem e uma mulher que é imperfeito se juntam, se tornam um casal imperfeito, mas com Cristo tudo se torna perfeito. Exatamente. Então a gente precisa entender que nada vai ser perfeito se não tivermos Cristo. Tipo, para entender todas as falhas, os defeitos da pessoa, a gente vai se irritar. Sim. Até a parte, a gente fala, né, que é bonito até a hora do lá, eu vou lá na minha cerimônia linda, do jeito que eu sonhei e tudo mais. Mas a vida começa depois que a gente acorda do lado daquela pessoa e ela vai fazer muitas coisas que a gente não gosta. É, exatamente. E aí é nessa hora que a gente fala, amém, Deus, eu casei com ele porque eu amo ele e não importa os defeitos dele, porque eu sei que com você, eu sei que eu vou conseguir lidar com tudo isso. Aliás, claro, importa sim os defeitos, claro, né? Porque a gente precisa entender. Por isso que é da importância, né, de conhecer o outro, né? Saber até que onde você vai. Você fala, cara, isso aqui realmente não dá pra mim e tal, não dá, não aceito isso. E aí, ok, melhor romper um namoro do que romper um casamento. Melhor romper um noivado do que romper um casamento. A gente fala no curso de noivos, né? Brinca com o pessoal que a gente tem 2 objetivos, né? O primeiro deles é casar eles e o segundo é separar mesmo, né? É tipo assim, cara, ou casa certo, casa bem e tal, ou, cara, melhor coisa separa. Entendeu? Para isso, para que, cara, a gente realmente não vá para um lugar de simplesmente no automático, né? Simplesmente viver, só porque eu tô namorando aqui há tanto tempo, vou entrar pro casamento. E aí é uma coisa importante de a gente pensar, né? Para aqueles que ainda não estão namorando ou não estão casados, não nesse lugar, é muito bom pensar nessas coisas que a gente falou aqui. Claro, não tem como a gente esgotar o tema, né? É muito amplo, né? É extenso. É extenso, né? Agora... É importante pensar nessas coisas. Agora, se de repente você já tá num namoro, às vezes um namoro de, sei lá, 3, 4, 5 anos, e você sente que tá meio, sabe, meio arrastado as coisas, o conselho é, cara, toma uma postura e muda isso. Entende? Cara, se vocês estão juntos ali e o objetivo é casar, casa logo, sabe? Assim como eu e a Fran, quando a gente, né, ainda tava como namorado, e aí eu comecei a gostar dela, olha como é que foi, assim, pra eu chegar nela, né? E aí fica a dica pra rapaziada aí, tá? Que isso é muito importante. Cara, você tem que ter atitude no negócio, né? Sim. Aí eu peguei e falei, e eu lembro que depois de um culto, o pastor tava pregando sobre, cara, que a gente tem que ir atrás daquilo que a gente quer. A gente precisa deixar claro as coisas que a gente quer, isso é muito importante, fala pra todo mundo. Aí, no final do culto, eu cheguei assim pra Fran, falei assim, Fran, então, o pastor falou, né, que a gente tem que ir atrás daquilo que a gente quer, né? E eu quero você, né? Falei assim, na lata, assim, né? E pá, peguei o microfone, soltei assim, fala, dorme com essa agora, né? E aí, é isso aí, cara. E aí, mas por quê? Porque é importante deixar claro aquilo que você quer. Então, assim, às vezes você fala, poxa, eu gosto de uma pessoa, mas a pessoa não me dá chance e tal. Será que a pessoa sabe que você gosta dela? Né? Cara, fala. De verdade, com respeito, com tudo aquilo que a gente falou, né? Na amizade, com amor, com cuidado, realmente com respeito, gente, isso é muito importante. Cara, fala, olha, eu gosto de você, tô interessado, né? Gostaria de orar a respeito. A pessoa pode dizer sim, pode dizer não, né? De qualquer forma, sendo sim ou não,
a coisa está resolvida. Sim. Entendeu? Você tem uma resposta naquilo ali, não vai ficar sofrendo, né? Então, acho que são algumas coisas importantes da gente pensar também, né? De atitudes. A gente precisa tomar atitudes atrás daquilo que a gente quer, daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente tem entendido de Deus, né? Acho que isso é muito importante também. Gente, maravilhosa essa conversa. Muito bom compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido, né? Porque a gente... Continua aprendendo. Continua aprendendo, né? É muito engraçado, porque o casamento, como vocês falaram, esse é um tema que ele não tem fim, porque até o último dia de que você esteja casado, até o último dia da sua vida, você vai estar aprendendo sobre relacionamento. Com né? certeza. E uma das coisas, assim, que ficou cravada, assim, no meu coração, assim, não é impossível quase dar um resumo de tudo que a gente falou, porque foi muito conteúdo, mas, assim, vamos supor, assim, 2 coisas que me chamam muita atenção, né? Primeiro, a gente construir isso em cima da rocha, que é Jesus. Sim, Perfeito. Ponto. Com certeza. E segunda coisa, conhecer a pessoa. E vamos dizer aqui, conhecer a pessoa profundamente em 3 pontos. Conhecer a pessoa no corpo dela. Você tem que achar a pessoa bonita. Claro, é importante. Importante. Não dá pra ser utópico e falar, não, a pessoa Não cara, importa. é A verdade, chama parte das atenção. qualidades. Chama atenção. Sim. Tem que conhecer No a corpo, pessoa. beleza, hein, gente? Presta atenção, hein? Corpo, Não vai beleza. querer dizer que, vou conhecer no corpo. Ó, presta atenção, Deus tá vendo aí, ó lá, hein? É no corpo, Ó lá, hein? não na carne. No corpo, não na Aí cara. conhecer na alma, que é Perfeito. você... Ou conhecer as emoções daquelas pessoas. É importante. Sim. E também conhecer no espírito, que nós somos um ser... Tripartido. Tripartido. Então, no espírito também, que é conhecer o propósito, conhecer Claro. para onde Deus quer. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Pô, prazerzaço, cara. Obrigada. Muito obrigado Muito por tudo que foi compartilhado aqui, por todas as experiências, por tudo que foi colocado aqui nessa mesa. Amém, cara. Tamo junto. Muito obrigado você também que esteve aqui com a gente nesse bate-papo, nessa mesa. Somos muito gratos a Deus pela sua vida e nós temos certeza que através dessas conversas Deus falou algo no seu coração. Converse com o seu discipulador se você teve alguma dúvida sobre tudo que foi falado aqui e espero vocês no próximo podcast. Um abraço.